Estamos em uma emergência de saúde pública de importância internacional, anunciou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, no dia 14 de agosto de 2024. A causa? Mpox, uma doença agressiva que vem se alastrando pelos continentes e que teve um aumento de 258% do número de casos apenas no estado de São Paulo. Com uma nova cepa até 10 vezes mais letal que a anterior, o vírus agora ocupa o mesmo lugar na lista da OMS que a Covid-19 ocupou antes de ser declarada como pandemia no ano de 2020. E é a primeira vez desde o fim da pandemia que a entidade emite seu mais alto nível de alerta. Mpox é uma doença global, afirma Jean Kaseya, diretor-geral do Centro Africano de Controle de Prevenção de Doenças. É um vírus que ataca nossas vulnerabilidades sem discriminação. Mas o que exatamente é a Mpox? Estamos prestes a enfrentar uma segunda pandemia? Com quase 100 mil casos ao redor do mundo e mais de 450 mortes apenas na República Democrática do Congo, a varíola dos macacos, atualmente conhecida como Mpox, é uma zoonose viral causada pelo vírus Monkeypox, que pertence à mesma família e gênero da varíola humana. A doença, que tem o Brasil como o segundo maior celeiro de casos, foi descoberta em 1958, quando 2 surtos de uma doença semelhante à varíola ocorreram em colônias de macacos mantidos para pesquisa. Daí o nome Monkeypox. O primeiro caso humano dela foi registrado em 1970 na República Democrática do Congo, onde surtos de Mpox vêm sendo reportados há mais de uma década. Também foi nesse país, devido ao aumento das infecções ao longo dos anos, que surgiu a nova cepa, mais contagiosa e mais mortal, que já rompeu as fronteiras africanas e vem se espalhando rapidamente pela Europa, podendo chegar no Brasil a qualquer momento. A variante atual, conhecida como Clado 1B, ao contrário das suas antecessoras, que se espalhavam mais entre homens adultos por meio de contato pele a pele durante relações sexuais, tem atingido em sua maioria crianças menores de 15 anos, gestantes e pessoas com baixa imunidade, tendo uma taxa de mortalidade de mais de 10%, enquanto a variante anterior, Clado 2B, responsável pelo surto brasileiro de 2022, não chegava nem mesmo a 1%. A título de comparação, de 1º de janeiro de 2022 a 30 de junho de 2024, foram confirmadas em todo o mundo 208 mortes por Mpox, um número bem abaixo das quase 500 registradas apenas esse ano na República do Congo. Já no Brasil, estamos chegando na marca de 13 mil casos contabilizados entre 2022, início do surto, e 2024. De lá para cá, 16 óbitos também foram contabilizados, sendo o mais recente em abril de 2023. Segundo a ministra da Saúde do governo Lula, Nízia Trindade, que instituiu um comitê de operação de emergência no país, envolvendo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conselhos de secretários municipais e estaduais de saúde, não há motivos para alarme, apenas para alerta. Mas será que estamos mesmo em segurança? Antes de responder essa pergunta, deixe eu pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like no vídeo. Isso nos ajuda muito e não custa absolutamente nada para você. Estabelecimentos fechados, isolamento social, milhares de mortes diárias. Será que viveremos esse pesadelo novamente? Segundo a Organização Mundial da Saúde, não. De acordo com o órgão, apesar de tudo, o surto continua com um baixo nível de transmissão fora do continente africano. No entanto, a detecção e rápida disseminação da nova variante de Mpox na República Democrática do Congo e sua expansão para países vizinhos que não haviam reportado casos anteriormente são extremamente preocupantes. Na África Central, 4 países da região que não tinham relatado os casos anteriormente confirmaram registros pela primeira vez esse ano: Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. Um total de 68 casos, ainda segundo a OMS. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, afirmou em um comunicado recente: a detecção dessa nova variante e o potencial de disseminação em toda a África e além são muito preocupantes.
A OMS está comprometida em coordenar a resposta global nos próximos dias e semanas, trabalhando em estreita colaboração com cada um dos países afetados e alavancando nossa presença local para prevenir a transmissão, tratar os infectados e salvar vidas. Esse nível de alerta, chamado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, ESP2, nada mais é que uma resposta internacional coordenada para garantir financiamento ao combate à doença e o compartilhamento de vacinas, testes e tratamentos, como já vimos em outras emergências de saúde, por exemplo, H1N1, paralisia infantil, Zika e Ebola. Isso significa que, por enquanto, não estamos à beira de uma nova pandemia. O termo pandemia se refere à disseminação global sustentada de uma doença quando múltiplos continentes apresentam transmissão ativa, o que, felizmente, não é o caso da Mpox neste momento. A virologista Clarissa Damasso, chefe do Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, especialista com mais de 3 décadas de estudo sobre ortopoxvírus, reitera a importância de manter a calma. É um alerta e não há necessidade de pânico. A declaração da OMS reflete uma preocupação legítima em evitar que a situação se agrave e em buscar melhorias nas respostas de saúde pública. O recente alerta da OMS em relação à Mpox, portanto, visa principalmente fortalecer a cooperação internacional para impedir que essa nova variante se espalhe globalmente, além de evitar a escalada para uma crise sanitária maior. Mas o que de fato pode ser feito para isso? A única resposta válida é a prevenção. – 90%. Esse é o nível de semelhança genética entre a monkeypox e a smallpox, a varíola humana. Ela é uma das doenças mais mortais que já existiu e estudos sobre múmias egípcias sugerem que ela pode estar circulando entre nós há pelo menos 3.000 anos. Só no século XX, calcula-se que a varíola matou cerca de 300 milhões de pessoas. A varíola humana tinha 2 versões, varíola maior e varíola menor. A maior era a mais mortífera, com mortalidade em 30% dos casos de infecção. A menor causava doenças mais leves e raramente levava à morte. Felizmente, a varíola se tornou a primeira doença erradicada da história há mais de 40 anos, quando a Organização Mundial da Saúde certificou seu fim em 1980, após uma bem-sucedida campanha de vacinação global. E essa vacina contra a varíola humana tem uma eficácia de 85% contra a varíola do macaco. Ou seja, pessoas que foram imunizadas com essa vacina no passado apresentam uma imunidade considerável contra a Mpox. Porém, devido à erradicação da doença, o estoque desta vacina é baixo e difícil de encontrar, além de não oferecer uma cobertura tão completa contra a Mpox em si. Já quanto a uma vacina específica para a Mpox, ela até existe, mas também em baixo estoque, porque até pouco tempo o imunizante fabricado por um único laboratório no mundo era vendido apenas para a África, onde a doença é endêmica. Com o aumento da demanda pela vacina ao redor do mundo, não há produto para todos. Ou seja, uma campanha de vacinação em massa é improvável, a menos que ocorra uma grande emergência sanitária global, que exigirá uma colaboração de inúmeros países para a produção em grande escala. Por enquanto, as vacinas existentes, cerca de 300 mil doses prontas para envio imediato, serão distribuídas para os grupos de risco da doença. Pessoas que vivem com HIV, profissionais que atuam diretamente em contato com o vírus em laboratórios, pessoas que tiveram contato direto com os fluidos e secreções corporais de casos suspeitos ou confirmados da doença. E o Brasil, que em 2023 aplicou mais de 29 mil doses da vacina nos grupos prioritários, já está garantindo suas reservas. Na última semana, o Ministério da Saúde encomendou junto à OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 25 mil doses da vacina, que serão direcionadas aos grupos prioritários. Quanto à produção global de vacinas, o laboratório responsável planeja entregar 2 milhões de doses ainda neste ano e outras 8 milhões até o final de 2025. Por enquanto, o cenário relacionado à Mpox está sob controle, mas pode ser que não permaneça assim, devido à batalha do setor energético que está ocorrendo no Congo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto.
Será que devemos nos preocupar com essa nova ameaça? Escreva pra gente nos comentários. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Nós escolhemos esses 2 outros vídeos aqui para você. Clique em um deles e nos veremos lá. Um grande abraço e fique com Deus!